Amém. Neste momento eu convido você a abrir a palavra do Senhor para estudarmos juntos a partir do livro de Provérbios, capítulo 21, os versículos 2 a 8. Temos estudado esta série em Provérbios, vários temas tão oportunos para nós, e nesta noite um tema também que espero que o Senhor possa falar aos nossos corações, ao meu e ao seu também. Provérbios 21, versículos 2 a 8. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. A violência dos perversos os arrebata, porque recusam praticar a justiça. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Esta é a santa palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, a convocação da parte de Deus pelo Espírito para que nós possamos dar toda a nossa atenção, nesta hora, à voz do Espírito Santo. Ensina-nos, Senhor, a obter o máximo da Tua palavra, a retermos a vida em nossos corações e a obedecermos a Tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Se você já teve a oportunidade na sua vida de participar de alguns desses seminários de motivação, talvez treinamentos de líderes, novos empreendedores, você sabe que existem muitos chavões e muitas frases de efeito que são ditas para motivar aqueles que estão se engajando num novo projeto ou em uma nova carreira. E uma dessas frases, das mais conhecidas, é: você precisa dar o seu melhor. Dar o seu melhor. E veja, de fato, essa é uma atitude, uma postura que será muito admirada no mercado de trabalho. Hoje os entrevistadores e os donos das empresas estão atrás de gente que seja proativa, de gente que seja excelente e diligente naquilo que faz, de gente que se aperfeiçoa e coloca a mão na massa e mostra serviço. Mas eu quero fazer uma pergunta para você que está assistindo. Será que quando a gente dá o nosso melhor, a gente realmente está dando o nosso melhor? Eu te pergunto isso porque pode ser que aquele melhor que é estimado pelos homens não seja o melhor para Deus, que realmente está sobre nós e é quem realmente nos conhece. Há uma discrepância muito grande entre aquilo que impressiona os olhos das pessoas ao nosso redor e o mundo ao nosso redor, mas aquilo que verdadeiramente causa uma marca no coração do nosso Deus. E muitas vezes eu e você nos permitirmos confundir um pelo outro. Achamos que quando somos reconhecidamente bons perante os homens, o estamos sendo perante o nosso Criador e o nosso Salvador. E isso pode não ser verdade. Esse texto de hoje nos convida a fazer esta análise no mais íntimo do nosso ser, para que nós sejamos capazes de viver segundo o que de fato Deus espera de nós. E há 3 áreas nesse texto que eu quero trabalhar com você que está ouvindo hoje à noite. Primeiro, o problema do auto-engano. Segundo, que esse problema leva a sacrifícios rejeitáveis. Mas em terceiro lugar, que somente a justiça de Cristo pode nos tornar uma oferta agradável a Deus. Quero ver isso com você nessas 3 partes. Primeiro, esse problema do auto-engano. O livro de Provérbios, ele tem verdades absolutas que ressoam profundo nas nossas almas. Eu fico impressionado quando eu leio Salomão e os outros sábios que aqui registram suas palavras nesse livro, o tanto que a percepção deles era profunda sobre a vida. E aqui, novamente, o sábio traz um contraste entre a percepção que nós temos do mundo e a percepção que Deus tem de nós. Veja, olha só o que o versículo 2 diz. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. É impressionante, a primeira coisa que ele reconhece é que cada um de nós tem uma visão de si, daquilo que nós somos e daquilo que fazemos, que é justa aos nossos olhos, não é verdade? Todos nós temos um certo grau de autoconfiança que nos faz acordar todos os dias e fazer o que a gente tem para fazer. E nós julgamos que aquilo que nós temos para fazer
é bom e justo aos nossos olhos, e é por isso que fazemos. Mas o que esse texto está reconhecendo é que muitas vezes há um ponto cego no nosso radar de percepção de nós mesmos. Muitas vezes nós podemos ser parciais na avaliação de nós mesmos e das nossas próprias ações. E podemos acabar pensando excessivamente favorável a respeito do nosso próprio caráter, como se não houvesse nada de errado nele, como se não houvesse nada para mudar. O problema é que nós inventamos muitas histórias ao nosso respeito e nós contamos essas histórias para nós e nos convencemos a respeito dela, inclusive a ponto de justificar coisas que não são certas e dizer que elas são boas e são dignas do nosso feitio, para que pareçam corretas para nós e para as pessoas ao nosso redor. Mas o que a sabedoria deste livro de Provérbios nos lembra é que Deus tem um juízo a nosso respeito. E esse juízo dele é sempre verdadeiro. Veja, o versículo 2 diz: o Senhor sonda os corações. Qualquer que seja a nossa opinião a nosso próprio respeito, o Senhor sonda o nosso coração. Ele investiga aquelas nuances e labirintos das nossas motivações, de acordo com a própria verdade dele. E ele julga os nossos atos de acordo com esses princípios e de acordo com os princípios de Deus. Como o próprio sábio diz lá em Provérbios 16, versículo 2, ele pesa o nosso coração em uma balança que não é enganosa. Quando nós começamos a migrar da nossa visão de nós mesmos para a visão de quem é Deus e o que Ele pensa a respeito de nós passamos a aprender uma das lições, me permita dizer, mais dolorosas e perturbadoras que uma pessoa pode aprender, que vai contra tudo aquilo que nós queremos pensar sobre nós, mas que está de acordo com a verdade de Deus. E a lição é a seguinte, tá bom? Presta atenção aí. Você não é o centro do universo. Simples assim. Pense nisso. Quando aquele famoso Nicolau Copérnico, aquele físico, estudava os astros, ele chegou à conclusão de que se o homem quer saber a verdade, ele deve mudar de ideia. E ele estava falando sobre o pensamento que existia corrente na academia durante muitos anos, durante séculos. E ele disse: apesar do que nós temos dito há anos sobre o conhecimento do universo, a verdade é que a nossa Terra não é o centro do cosmos, mas apenas um corpo celeste entre muitos. O Sol não se move ao nosso redor, nós é que nos movemos ao redor do Sol. E meus irmãos, isso foi um ajuste radical, uma revolução no pensamento naquele período da história. Curiosamente, muitos anos depois, um psicólogo famoso chamado Jean Piaget, que estudava as crianças e a infância, ele declarou que cada criança deveria experimentar a sua própria revolução copernicana. Elas deveriam aprender que elas não são o centro do mundo. Elas precisam saber, desde a tenra infância, de que as vontades delas, os brinquedos delas, as guloseimas, não existem somente para agradá-las. Os pais delas não existem somente para isso. E se elas não aprenderem isso desde cedo, cedo ou tarde, o mundo real vai bater a porta e elas ficarão chocadas. E é por isso que nós temos hoje uma geração de adolescentes e adultos que são tão infantis. A verdade, meus irmãos, é que a Bíblia nos convoca o tempo inteiro, em todos os seus 66 livros, em todas as suas palavras e vírgulas, a acordarmos do nosso auto-engano e passarmos a ter uma percepção realista de quem nós somos, segundo Deus, e não segundo os nossos próprios corações. E quando nós começamos a fazer esse movimento de compreensão de quem nós somos em Deus, esse texto passa agora a nos levar a um segundo problema, que decorre justamente de um erro de percepção individual. Quando nós não entendemos bem quem nós somos, também não podemos ofertar sacrifícios que sejam aceitáveis. Pelo contrário, as nossas ofertas serão rejeitadas. Veja que aqui no versículo 3, e eu vou ler o versículo 3 para a gente, ele diz assim: exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Sacrifício era um conceito muito presente na vida cultica
do povo de Deus. Não somente dentro do povo de Deus, mas vários povos fora de Israel estavam familiarizados com o conceito de sacrifícios aos seus deuses. Eles tinham suas oferendas e ofertas. Mas Israel estava acostumado com um sistema de sacrifício muito bem instituído por Deus, que foi dado ao povo por meio de Moisés. Quando Moisés recebeu da boca do próprio Deus as regulações para o sistema sacrificial, a vida do povo inteiro. Nós recentemente tivemos a Páscoa, e jamais podemos esquecer que a Páscoa foi uma instituição de Deus para o seu povo, por ocasião da sua escravidão no Egito, mas estavam prestes a serem libertados. E a Páscoa apontava para essa obra de Deus. Um bom judeu, uma boa criança judia, aprenderia desde cedo como funcionava o sistema de sacrifícios, que animais deveriam ser ofertados, quando deveriam ser, como deveriam ser preparados, a relação com o tabernáculo, a relação com os sacerdotes. Tudo isso havia sido especificamente prescrito por Deus para a vida deste povo. Mas os sacrifícios, o sistema sacrificial, nunca foi concebido para ser um fim em si mesmo, e sim uma maneira de expressar a verdade de Deus, de um Deus que perdoa pecados e um Deus que se relaciona com o seu povo. Mas o coração enganoso transforma os meios em fins. E para muitos judeus, o sistema sacrificial se tornou um fim em si mesmo. Eles se tornaram religiosos por excelência, não no sentido bom da palavra, mas aqueles que meramente cumpriam as tradições sacrificiais, julgando que apenas o exercício mecânico dessas coisas poderia fazê-los aceitos na presença de Deus. Mas aí a gente pega todo o Antigo Testamento e há uma quantidade enorme de registros de sacrifícios que não eram aceitos por Deus. Você pode voltar bem antes de Moisés, quando você chega lá em Caim e Abel, em Gênesis capítulo 4. E nós nos lembramos, por exemplo, que a palavra de Deus deixa bem claro que o Senhor aceitou o sacrifício de Abel, mas não aceitou o sacrifício de Caim. E o motivo para isso, e o apóstolo João escreve lá na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 12, é que Caim, no fim das contas, era do maligno, e assassinou seu irmão porque as suas obras eram más, e a do seu irmão eram justas. Depois Judas, lá no versículo 11, escreve para a gente que Caim era motivado por ganância. Esse era o grande problema dele. Meus irmãos, cada vez que Deus traz uma declaração negativa a respeito da vida de sacrifícios do povo de Deus, sempre tem algo por trás do que apenas os sacrifícios. Deus está abrindo as cortinas da alma e sondando o coração do seu próprio povo. E quando ele faz essa sondagem, o que é que ele descobre lá dentro? Bem, os versículos 4 a 8 nesse texto deixam bem claro que por trás de cada comportamento torto há um coração torto. Veja, no versículo 4, por exemplo, do nosso texto, ele vai dizer que os maus, os ímpios, eles são dominados por orgulho, pela vaidade. É o pecado deles que motiva eles a agirem. No versículo 6, veja que ele fala agora dos ganhos que são feitos. E muitas vezes os ganhos, a riqueza que é ganha desonestamente, acaba se tornando uma armadilha mortal. Ele fala no versículo 7 dos ímpios que são destruídos pela sua própria violência, porque se negam a fazer aquilo que é direito. E no versículo 8 você consegue perceber que ele fala da culpa que é carregada por todo aquele que anda em caminhos tortos. Meus irmãos, a verdade é que o grande problema dos seres humanos nunca foi somente no nível comportamental, mas em primeiro lugar na raiz de todos os comportamentos, que é o coração humano. Um escritor chamado A.T. Pierson escreveu um livro muito interessante no qual ele trata do coração humano, e ele faz uma analogia do coração como uma cebola. E ele fala o seguinte: o homem é uma cebola. Cada camada é uma camada do ego. E quanto mais você cava, mais você descobre quem o homem é. E aí ele diz: se você remover a primeira camada, que é a camada da justiça própria, logo abaixo você verá uma camada de autoconfiança. Continue cavando e você chegará a uma camada de egoísmo e uma busca por autossatisfação. Continue cavando mais e logo abaixo você encontrará a
camada da autodeterminação, da vontade própria e da empáfia. Quando esta é arrancada, você encontra a camada do desejo de se defender e se justificar, assim como fizeram os coríntios. E por fim, a camada da autoglória, da autoexaltação. Mas aí quando você pensa que essa realmente é a última camada, descobre-se abaixo de todas elas, no coração da cebola humana, o orgulho de se achar verdadeiramente humilde em todas as outras camadas. Não é à toa que os reformadores reconheceram que o nosso coração não é somente enganoso, mas ele é desesperadamente enganoso. Quem é que pode confiar no coração? Mas é justamente lá que o nosso Deus faz as suas principais investigações e começa a nos mostrar quem nós somos, verdadeiramente, aquilo que nos motiva. Há uma parábola no Novo Testamento que eu gosto muito, que é quando o Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas 16, falou sobre o administrador infiel. Eu não sei se você lembra dessa parábola, mas ele vinha falando, e no final dela ele diz que aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito. E que aquele que é injusto no pouco também será injusto no muito. E que ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas, pois agradará um e aborrecerá o outro. Você talvez se lembre dessa história. Mas o que é interessante foi a atitude dos fariseus quando eles ouviam Jesus dizendo aquilo. O texto nos diz lá em Lucas 16 que os fariseus ouviam tudo aquilo e ridicularizavam Jesus. Porque o versículo 14 lá nos diz que eles eram avarentos. Avarentos. E é nesse momento que Jesus revela algo a respeito do coração deles. Ele diz: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é estimado entre os homens é abominação diante de Deus. Veja que muitas vezes os sacrifícios que são estimados, as ofertas que fazemos, que as pessoas aplaudem e falam: olha, bom trabalho, como você é bom, muitas vezes causam nojo no nosso Deus, porque Ele é capaz de ver o que está lá dentro de nós. Talvez eu e você hoje não estejamos vivendo dentro de um sistema de sacrifícios como os hebreus viveram, não há mais necessidade para a gente fazer isso. Mas nós continuamos sendo seres adoradores e seres que ofertam sacrifícios o tempo inteiro. Nós fazemos nossas oferendas neste mundo com o objetivo de sermos aceitos, com o objetivo de que as pessoas nos aceitem por aquilo que podemos oferecer a elas. Mas muitas vezes, esses sacrifícios sociais, eu diria até esses sacrifícios religiosos, são modelos de barganha com o Senhor e acabam sendo inaceitáveis. Quantos votos religiosos nós fazemos com o objetivo de que Deus nos abençoe? A gente diz que vai à igreja, a gente diz que vai dar o nosso dízimo em dia, que nós participaremos de grupos na igreja, de que, enfim, faremos coisas que vão além daquilo que as pessoas esperam, mas muitas vezes as nossas motivações são egoístas. Queremos fazer parte da panela, não queremos agradar o Senhor, não estamos pensando na glória dEle em primeiro lugar, mas na maneira como nós seremos percebidos pelas pessoas. E você precisa saber muito bem, meu irmão, minha irmã, que os sacrifícios não podem ser subornos para fazer Deus fazer vista grossa para as nossas falhas de caráter. Nós não podemos trocar um bom comportamento em uma área por um mau comportamento numa outra. Como se você, depois de um domingo à noite, chegasse em casa e orasse e falasse: Deus, bom, já que hoje eu fiz tudo de bom que eu podia fazer em nome do Senhor, eu vou me dar ao luxo de fazer alguma coisa ruim. Ou ao longo da semana você ficar fazendo essa equação, essa matemática pecaminosa. Deus não aceita isso, meus irmãos. Deus conhece o nosso coração e Ele declara que nós, naturalmente, no nosso ser natural, nós não somos justos. Para falar a verdade, nós somos bem pecadores. Conta uma história de um cavalheiro que uma vez estava ouvindo um sermão de um pastor, e ele não gostou muito do sermão, num ponto que o pastor disse que ímpios, que gentios e justos são tão culpados diante de Deus. E na verdade ele estava falando ali de gentios e judeus, que se consideravam justos, mas que os dois são tão culpados diante do Senhor.
E ele não gostou muito disso e foi tirar satisfação com o pastor no final do culto. Mas o pastor disse: olha, a palavra de Deus diz claramente, não há diferença, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 22 e 23. Mas esse homem respondeu: você quer dizer então que não há diferença entre um homem honesto e um homem desonesto? Entre um homem intemperado e descontrolado e um homem sóbrio? E o pastor disse: olha, claro que você poderia tentar fazer essa comparação, mas o meu entendimento é que se você colocasse esses dois homens na minha frente, o homem intemperado e o outro homem sóbrio, eu diria que este primeiro é um pecador intemperado e o segundo é um pecador sóbrio. O homem não sabia como responder a essa questão, mas ele disse: olha, eu simplesmente não gosto desse ensino. E o pastor falou: tudo bem, eu vou abrir uma concessão para você, sabendo que essa é uma dificuldade, então eu vou admitir que existem muitos pecadores que são superiores. Então você agora é um pecador superior, assim como existe um pecador intemperante e um pecador sóbrio. No final das contas, todos nós somos pecadores e merecemos condenação e morte. Por isso, meus irmãos, que é muito importante nós entendermos a relação entre sacrifícios e a vida. Pecadores oferecendo sacrifícios a Deus não passam de cadáveres com perfumes para deixá-los cheirosinhos, tentando ser aceitos no mundo dos vivos, mas continuam sendo mortos. Suas obras são todas manchadas e tingidas da realidade mais cruel da morte, e jamais poderiam ser aceitas na presença de um Deus santo. E é por isso que não é suficiente que nós façamos o nosso melhor aos nossos olhos. Não é suficiente que apresentemos as nossas melhores ofertas. Somente uma justiça vinda do próprio Deus pode nos tornar uma oferta agradável a Ele. E esse é o nosso último ponto. Veja que, justamente, eu volto a repetir o que ele diz no versículo 3. Ele diz: exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. A verdade, meus irmãos, é que Deus estava cansado da maneira como os israelitas praticavam seus sistemas de sacrifícios. Hoje nós lemos em Isaías capítulo 1, lá no versículo 11, quando Deus pela boca do profeta disse: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Veja, isso não é uma coisa que foi dita somente aqui em Isaías. Toda a literatura profética está cheia dessa indignação de Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 7. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. A verdade é que o Senhor estava cansado da insinceridade do seu povo. Um povo que religiosamente fazia tudo bonitinho, levantava as mãos, trazia os sacrifícios, botava a família para praticar todas as coisas, mas os seus corações estavam a léguas, anos-luz de distância do Senhor. O que o Senhor deseja, e eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te falar agora. O que o Senhor deseja verdadeiramente de nós é corações cheios de justiça e de juízo. Não há fator de comparação quando se trata disso. O Senhor Jesus Cristo, lá em Marcos capítulo 12, versículo 33, Ele lembra a todos que o amar a Deus de todo o coração, e de todo entendimento, e de toda força, e amar o próximo como a si mesmo, é aquilo que excede todos os holocaustos e sacrifícios. Ele está citando aqui Levítico 19, versículo 18, para nos lembrar que a essência da lei é um sacrifício sincero. São corações devotos e entregues ao Senhor. Quando Moisés explicando sobre a circuncisão, e veja, isso que eu vou falar agora não é uma novidade do Novo Testamento, é algo que já estava presente no Antigo Testamento. Quando ele fala da circuncisão, que era a marca no prepúcio, na carne, o prepúcio que era removido, que simbolizava o pertencimento ao povo de Deus e aquela pessoa que partilha da aliança e das promessas de Deus.
Moisés lembra eles, lá em Deuteronômio capítulo 30, que não era suficiente que eles tivessem essa marca no corpo, que era necessário que os seus corações fossem circuncidados. Certamente seria uma linguagem estranha para os judeus, porém verdadeira. O profeta Samuel, séculos depois de Moisés, ele vira e diz, lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, quando ele está interagindo com o rei Saul, que já sabia que Deus não estava mais se agradando dele, que havia selecionado um outro para assumir o seu lugar, mas Saul tenta entrar na forma, fazer tudo direitinho, mas aquilo não era suficiente, porque Samuel diz para ele: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer, Samuel disse, é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Meus irmãos, a verdade é que nós não temos como enganar a Deus. Nós só podemos oferecer obediência se ela parte de um coração capaz de obedecer. Mas tudo o que nós falamos antes é que nós, por natureza, não somos assim. Nós somos, por natureza, filhos da desobediência, filhos da transgressão, rebeldes e obstinados contra o Senhor. Por isso, meus irmãos, e talvez aqui seja uma das maiores descobertas de todos os tempos, quando os nossos pais na fé, resgatando a verdade da palavra de Deus, homens como Martinho Lutero, por exemplo, entenderam que essa nova justiça não pode ser fabricada de dentro de nós. Nós não temos nada para oferecer a Deus. Nossas melhores ofertas são trapos de imundícia aos olhos dele. E portanto a única maneira de um homem se salvar não pode ser por meio das suas obras, e sim somente por meio de uma obra que vem de fora para dentro, de uma declaração do próprio Deus, de uma imputação de uma nova justiça. E é assim que a salvação acontece. Aquilo que os reformadores têm chamado de a causa material da reforma protestante e de toda a cristandade, a justificação pela fé. Nós somos considerados justos, há uma nova justiça em nós, não por causa de nenhuma obra que nós possamos fazer para nos salvar, mas porque Cristo, por meio da sua vida, fez tudo aquilo que os homens não fizeram. O que é interessante pensar, meus irmãos, é que não significa, e eu quero fazer essa observação bem qualificada, não significa que os fariseus ou os escribas do dia de Jesus não faziam externamente obras de justiça. Eles faziam, e Jesus fazia também. Mas a grande diferença entre Jesus e os fariseus era o coração. A motivação de Jesus em cumprir todo o bom propósito era porque Deus fluía através dos seus braços e das suas pernas. E Ele cumpriu toda a boa obra, sem falha em nenhuma área, para conquistar por nós uma nova justiça, uma nova vida, uma nova misericórdia. Meus irmãos, nós só podemos ser aceitos na presença do Deus Todo-Poderoso hoje, porque o nosso Deus nos aceitou em Cristo Jesus. Diante deste tribunal das nossas obras, fomos declarados inocentes, porque Ele se declarou culpado por nós. Meus irmãos, não há nada mais precioso na vida de nenhuma pessoa do que receber uma nova justiça. É tão impressionante como brilha forte essa luz no coração de todo aquele que experimenta a justiça de Cristo. Tudo muda, meus irmãos. A nossa percepção de nós mesmos, a nossa percepção de quem Deus é, a nossa percepção do mundo é transformada quando a luz da justiça de Cristo brilha em nós. Nós que estávamos aprisionados e agora libertos. Nós que éramos pecadores e agora somos chamados de vencedores. Nós que éramos impuros e agora somos chamados de santos. Meus irmãos, a justiça de Cristo invadiu as nossas almas para expulsar toda a justiça própria nossa. É tão impressionante o contraste entre um tipo de homem e outro homem, aquele que é cheio de justiça própria e esse que agora é cheio da justiça de Cristo. O homem cheio de justiça própria, ele é aquele que busca
recompensa pelas tarefas que muitas vezes ele diz ser para o Senhor. O homem cheio de justiça própria é aquele que sempre se sente injustiçado, ele é o centro, ele é o sol, por causa das menores aflições humanas, e faz mimimi para tudo. O homem cheio de justiça própria é aquele que fala: cansei, ninguém valoriza o meu trabalho, vou parar por aqui. Mas, meus irmãos, o homem que agora experimenta o sabor da justiça de Cristo, que já não é mais ele quem vive, mas Cristo vive nele, ele entende o privilégio e a emoção que resulta de apenas estar no centro da vontade de Deus. Ele considera a glória dessas coisas terrenas fraquíssima em comparação com a glória de servir a Deus. O seu coração anseia mais o sorriso do Mestre do que os aplausos e os risinhos dos nossos pares. Meus irmãos, nós estamos buscando exaltar a Deus e não a nós mesmos, e isso inverte a maneira como nós agora exercemos justiça, porque agora, se essa justiça não vem mais de nós, mas daquele que por nós morreu e se entregou e ressuscitou, isso significa que nós podemos agora oferecer algo. Nós somos canais da justiça divina para que o mundo conheça a justiça e o juízo, e é isso que agrada a Deus. Veja que ele deixa claro aí no nosso versículo 7, que os perversos são arrebatados na violência dele, porque justamente se recusam a praticar a justiça. Se isso é verdade, o oposto também é verdade, que nós seremos arrebatados pelo amor e pela paz de Deus, quando aceitamos praticar a justiça de Deus nesse mundo. É assim que nós seremos felizes, andando de fé em fé, em novidade de vida, com toda alegria, quando decidirmos, enfim, cumprir a justiça de Deus no mundo. Meus irmãos, a verdade, que é isso que a sabedoria de Provérbios está nos dizendo, é que quando somos dotados de uma nova justiça, nós passamos a cumprir a lei de Deus em favor do nosso próximo. Quantas vezes nós vimos no livro de Provérbios que haviam categorias de pessoas dentro do povo de Deus: os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os desamparados, os deficientes, pessoas que estavam passando por aflições nas suas almas. Quantas vezes o livro de Provérbios, na sua sabedoria, incentiva que nós não desamparemos estes? Aquele que ora é forte, mas agora está abatido e desanimado, aquele que perdeu tudo, aquele que é fraco na sua própria fé. Nós devemos cumprir a lei em favor de todos, e especialmente desses que carecem tanto da justiça e do juízo divino. Meus irmãos, a preocupação com o próximo deveria ser algo natural nas nossas preocupações. Deveria ser. Infelizmente, a gente acaba sendo muito mais parecido com aquele jovem que estava se candidatando a um emprego para bilheteria de cinema. E foi questionado pelo entrevistador: em caso de incêndio, o que você faria? Foi a pergunta que foi feita ao jovem. Aí ele falou: não se preocupe comigo, eu seria capaz de escapar imediatamente. Ele sequer pensou em sua responsabilidade para com outras pessoas. Meus irmãos, infelizmente tem gente que acha que nós estamos sendo salvos da maneira mais egoísta possível. Que bom que agora eu tenho um lugarzinho no céu e vou estar com Deus por toda a eternidade. Salve-se quem puder. Não! Isso está errado. A verdade é que agora o Senhor quer salvar a outros por meio da justiça exercida por você. Ele quer alcançar a outros. Esse é o chamado da nova aliança, e era o chamado já desde a antiga aliança. Isaías, capítulo 1, versículo 16, o mesmo texto que lemos hoje. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Veja, aprenda a fazer o bem. Atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Está lá, Isaías capítulo 1, versículo 17. Nós precisamos aprender a fazer o bem no lugar do mal. Se por um lado as crianças precisam entender que o mundo não gira em torno delas, que elas não são o sol, os adultos espirituais precisam entender que nós giramos em torno daquele sol da justiça, o nosso Senhor Jesus. E girar em torno dele significa gravitar em boas obras,
para que todos os outros ao nosso redor recebam os respingos do amor e da graça de Deus. Nós devemos ser intencionais com relação a isso. Esse é o proceder que é abençoado por Deus. Você viu o que ele diz no versículo 8? Quando ele fala: tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Veja, se o caminho daquele que estava cheio de culpa era completamente torto e sem sentido, o caminho desse agora, que foi feito reto e justo por Deus, deve ser um caminho honesto, um caminho bom, um caminho abençoador. Meus irmãos, eu quero encerrar dizendo que Deus está muito mais interessado naquilo que nos motiva do que simplesmente o resultado das obras das nossas mãos. Eu tenho pensado tanto esses dias, como tantas vezes nós somos tentados a fazer certas coisas para Deus, mas para impressionar as pessoas, para dizer que lemos certos livros, ou conhecemos certos teólogos, ou assistimos uma pregação especial, colocamos isso na internet, tentamos mostrar o quão somos espirituais, queremos convencer os nossos pares de que somos pessoas aceitáveis, porque parecemos teológicos. Meus irmãos, Deus não se convence por essas coisas. Ele consegue ver o homem na sua nudez atrás do arbusto. Ele nos conhece. Eu e você devemos nos permitir sermos sondados por aquele que tudo sonda. E permitir também que Ele conte algumas verdades a nosso respeito. Que nós não somos tão justos assim. E que se queremos ser agradáveis ao Senhor, como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou lá em Mateus capítulo 6, ser agradável a Deus muitas vezes é entrar para o quarto, fechar a porta atrás de nós, estar invisíveis dos olhos dos homens, mas buscar o Senhor em secreto, e Ele em secreto nos recompensará. Se nós queremos ser conhecidos por serem fiéis nas grandes coisas, sejamos nas pequenas, na busca sincera e desimpedida pelo Senhor. Ele está atrás do seu coração, e Ele não vai desistir de perseguir você, eleito de Deus, até que Ele encontre o seu coração e faça transformações imensas lá dentro. Meus irmãos, a coisa mais libertadora que uma pessoa pode experimentar é quando Deus verdadeiramente nos liberta de dentro para fora. E eu desejo que você possa reconhecer isso. Sabe por quê? Porque se você se permitir ser trabalhado por Deus dessa maneira, você verdadeiramente será capaz de dar o seu melhor. Você dará o seu melhor, não somente o melhor que impressiona as pessoas, mas o melhor que impressiona o nosso Deus. As suas obras serão excelentes, diligentes, abençoadoras e transformadoras para outros e para você mesmo. Não haverá maior alegria na sua vida do que verdadeiramente ofertar o seu todo a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Uma vida inteira de culto a Deus, para a glória de Deus. Isso é muito melhor do que sacrifícios. O Senhor quer o sacrifício da sua alma e do seu coração. Afinal de contas, Ele fez exatamente isso por nós, não foi? Ele se entregou inteirinho por nós naquela cruz. Ele não esperaria menos de nós do que senão homens e mulheres dispostos a tomar a sua própria cruz, dizer não a si mesmos e seguir o Mestre. Que Deus nos abençoe e nos ensine a viver assim em favor dos nossos irmãos, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos colegas, em tempo e fora de tempo de coronavírus. Que a nossa vida seja um eterno sacrifício a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é um espelho para as nossas almas. Nós podemos olhar para esse espelho e antes de fazer qualquer oração, reclamando de outros e pedindo que o Senhor elimine outros da nossa presença, olhar para nós mesmos e perceber se Deus não estaria justo em nos eliminar pelos mesmos motivos. Senhor, obrigado, porque a misericórdia que o Senhor quer e o conhecimento de Deus é superior a holocaustos.
Obrigado porque o Senhor na Tua palavra declarou a nós o que é bom e o que o Senhor pede de nós, que nós pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia e andemos humildemente com o nosso Deus. Senhor, obrigado porque os sacrifícios que fluem da obra de Jesus em nós são tão bons. São oferta de aroma suave e agradável a Deus, que sobe e invade as suas narinas celestiais, Senhor, e produz fruto e abundância e multiplicação em nós. Senhor, queremos ser obedientes segundo a obediência de Cristo. Ensina-nos a dar verdadeiramente o nosso melhor, dentro e fora de nós. Ensina-nos a fazer tudo aquilo que representa a Cristo bem, dentro e fora de nós. Ensina-nos, Senhor, a sermos autênticos em Cristo Jesus, dentro e fora de nós. Ensina-nos a fazer isso por cada pessoa. E, em primeiro lugar, pelo nosso Deus, em nome de Jesus. Amém.